Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui já me organizando para você que está chegando aí. Queria que você me ajudasse bastante hoje, multiplicando aí nesse aviãozinho. O pessoal está chegando já, Letícia, Nath, Vacton, Vera, o pessoal está chegando aí. E eu queria que você já fosse compartilhando o aviãozinho para o pessoal. Marlucinha, né? Marlucinha. Gomes está entrando também, Ivna está entrando, o pessoal está entrando, está chegando, graças a Deus. Tive um atraso hoje por conta que eu estava em Aracaju e aí a BR estava daquele jeito, para chegar aqui foi complicado e eu estou aqui, vamos para frente, tá certo? Então vai ser uma grande bênção. Nós estamos falando sobre o impacto da palavra nas emoções humanas e eu quero falar hoje sobre perdão. Talvez, querido, é um tema que a gente vai ouvir muito na igreja, mas eu queria falar hoje numa perspectiva no que diz respeito da saúde mesmo, né? Da saúde mental, da saúde psicológica, da saúde espiritual também, e esse impacto que causa na gente. Porque às vezes o perdão ou as coisas que a gente ensina na igreja, as pessoas olham muito por um lado muito natural somente e não entendem o lado espiritual, e muitas vezes só olham pelo lado espiritual e não entendem o lado natural. Então nós estamos tentando nessas lives trazer o equilíbrio de todas as esferas, né? Das esferas no sentido espiritual, emocional, física. Então tudo isso a gente está fazendo, eu tentando trazer esse equilíbrio aqui nas lives. Eu vou dar um exemplo prático para você, tá? Por exemplo, o ano passado eu fui para uma conferência, eu acho o ano passado, ano retrasado, eu fui para uma conferência que mudou minha mente com relação à saúde física. E eu não olhava por esse lado. A Bíblia diz assim, que aquilo que não vem de amor é pecado. Então, a falta de domínio próprio é pecado. E aí o pastor lá estava falando, o ministro lá, com vários dados da OMS, falando que quando a pessoa é sedentária, diminui 15% do seu tempo de vida. Quando a pessoa é obesa, diminui mais 15% de vida. Então, se a pessoa é sedentária e obesa, diminui 30% da expectativa de vida. Isso são dados da OMS. São dados que são reproduzidos por vários tipos de sociedades médicas. Pastor Jorge, isso mesmo, Nath. Muito bem, Pastor Jorge. E ele mostrou aquilo lá, e ele fez uma pergunta, e aquilo me chamou muita atenção. Ele disse assim: você já viu alguém obeso, sedentário, um enterro de um obeso sedentário com 90 anos? Né? E se você viu, como foi o final da vida dessa pessoa? E sabe, aquilo dali me chamou a atenção para muita coisa, até de coisas que eu estava estudando, coisas que eu estava vendo. Obviamente que a igreja, ela não é um lugar que ela deve ser palco de preconceitos. E por que não falar, melhor dizendo, discriminação. Então, se uma pessoa ela é sedentária, se ela é uma pessoa que é obesa, nós temos que entender as limitações, nós precisamos entender como a gente pode trabalhar aquela pessoa para ela poder fazer impulsos de saúde, porque o ministério dela vai ser uma bênção, a vida dela vai ser uma bênção, as orações dela, ela vai ter mais força e por aí vai. Por isso que aqui na nossa igreja a gente trabalha muito com isso. Obviamente, repito de novo, por Jesus, entenda, bote amor. Nós não vamos obrigar ninguém a se tornar fitness, né? Ou aquelas pessoas que disseram assim: pastor, olha, eu estou muito bem e eu quero assim ficar desse jeito até o final. Amém, querido? Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é poderosa. Tô vendo o Jonathan aqui. Jonathan, senti sua falta no culto domingo, viu, homem? Cadê você no culto? Então, o que é que acontece? Por enquanto as pessoas estão chegando, né, desses minutinhos iniciais, muitas vezes a gente vai achar que a palavra de Deus é apenas uma questão somente espiritual, mas ela trabalha o homem corpo, alma e espírito, tá certo? Ele trabalha o homem corpo, alma e espírito. Então a ideia de Deus é trazer qualidade de vida para a gente. Então, repetindo de novo, nós não vamos trabalhar na igreja com a percepção de
conceito, não é sobre isso, tá bom? Então nós precisamos entender isso daí. Então a gente tenta nessas lives trazer uma integração e um equilíbrio. No que diz respeito de hoje, tirando esse exemplo, né, que às vezes a gente pensa, não, a pessoa está em forma, é apenas uma questão física. Não, mas é também uma questão espiritual, porque o seu ministério só vai até onde o seu corpo aguenta. Então, muitas vezes Deus gostaria de ter um ministério na sua vida que durasse, sei lá, 80 anos, mas muitas vezes só vai durar 50. Então, até os sonhos de Deus, os planos de Deus poderão ser frustrados. Muitas vezes Deus vai dizer para você assim, para de comer isso, para de fazer aquilo, para de fazer aquilo outro. Tem uma qualidade nisso daqui. Por quê? Porque Ele quer preservar você. Então, eu quero orar com você primeiro. O pessoal já está chegando aí, o pessoal está chegando com força, tá? Então, eu queria orar com você nesse momento. Eu queria agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por essa live. E nós vamos fazer sempre isso aqui, pedir a sabedoria de Deus para trazer o equilíbrio, o impacto da palavra nas emoções humanas. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, nós queremos, Pai, exaltar o seu nome. Nesse dia nós queremos, Pai, falar sobre algo tão poderoso. E quantas pessoas estão precisando trabalhar isso e trabalhar o equilíbrio. E nós precisamos, Pai, saber que o Senhor é bom. E porque o Senhor é bom, o Senhor derramou tanta bondade no nosso coração, nós podemos ser bom também. Assim também como o Senhor nos perdoou, nós também podemos perdoar. E essa perspectiva faz com que a gente se torne pessoas melhores e viva melhor. Pai, eu quero declarar sobre todos os nossos irmãos que eles sejam abençoados. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu não posso mensurar os traumas, as feridas, ou por quem ou com quem foi machucado. Né? Cada pessoa ela tem uma história de vida, cada pessoa ela tem uma forma teve formas de passar, ou situações que passaram na sua vida. Por exemplo, eu já peguei casos no meu gabinete, casos, não só um caso, casos de pessoas que foram estupradas por irmão, por parente, por tio. Eu abri hoje as manchetes do jornal, não estava acompanhando, mas eu vi lá um caso de uma menina de 10 anos que foi estuprada, possivelmente, não sei, desculpa que eu não peguei a matéria toda, então eu tenho um cuidado de falar algumas coisas, então possivelmente possa ter sido estuprado pelo tio e ficou grávida, independente de qualquer coisa, quem quer que tenha sido feito, fez isso, a monstruosidade. Eu fico pensando nessa menina, né? Essa menina vai crescer, como é que ela vai crescer, a mentalidade, e só de pensar me dá vontade de chorar, porque a gente sente o amor de Deus por essas pessoas. A vontade que nós temos é de cuidar dessas pessoas. E como igreja eu já peguei muitas situações que me fizeram se desmoronar, sabe? De eu pegar assim um aconselhamento e desmoronar mesmo, de dizer, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar para essa pessoa? E pessoas assim que foram maltratadas, machucadas mesmo durante anos. Pessoas que foram colocadas em situações vexatórias, pessoas que foram trabalhadas mesmo no psicológico, uma tortura psicológica ali, sendo machucados e coisas desse tipo. Então, obviamente, meu irmão, que você chega num culto, um pastor chega para você e diz assim, perdoe. Naquele primeiro momento, você vai dizer bem assim, como é que eu faço isso? Eu não tenho condição de fazer um negócio desse. Eu não tenho como fazer, eu não tenho como perdoar dessa forma. Sabe, pastor, é fácil falar. E aí, em alguns momentos, a pregação ela é levada, ou o entendimento da pregação é levado, que se você não perdoa, você está em pecado. Então, leva essa questão para o campo do pecado. Ah, então eu vou perdoar, porque se eu não perdoar, eu vou estar em pecado. Sabe, queridos, é uma verdade, porém existem questões mais profundas ainda. Tá? Deixa eu falar para você aqui. Eu vou passar aqui para vocês alguns versículos e eu queria falar com vocês sobre isso. Porque no dia que você entender a bênção do perdão, aí sim, não importa o trauma, a ferida, o machucado que tenham feito em você, você vai agarrar o perdão com muita força, porque você vai entender que é uma grande bênção para você. É a mesma coisa de uma pessoa que está com dor de cabeça e alguém oferece um remédio de dor de cabeça para essa pessoa. Essa pessoa, se ela entender que aquele remédio, né, vai fazer dentro dela, vai libertar ela daquela dor de cabeça,
ela vai agarrar aquilo ali, tá bom? Ei, eu lembro do vatapá sim, viu? Eu quero comer esse vatapá, meu irmão, pense, eu trouxe para a Itabaiana, congelei, comi a semana inteira, viu? Mas vamos lá. Então, quando a gente pega lá uma pessoa que está, sabe, empenada nas emoções, entenda isso, eu já fui empenado nas emoções. Tem alguns que falam de fraturas emocionais. Quando você é fraturado, machucado, sabe, irmãos, isso daí não tem como a gente dizer para você, é pirlim-pim-pim. Mas se você entender a bênção do perdão, você agarra como aquele analgésico ali, como aquele remédio que vai tirar a dor da sua cabeça. Então, o perdão não é só uma questão espiritual, para que você fique bem na fita com Deus. Entenda o que eu vou falar, está entendendo isso? O perdão não é só para isso. O perdão é para lhe dar uma vida boa. O perdão é para deixar você livre. O perdão é para deixar você saudável. O perdão é para você poder viver novas experiências. É para que você possa, sabe, ver a vida de uma outra perspectiva. É para isso que é o perdão. O perdão é terapêutico. O perdão é curador. O perdão é alimento. O perdão é força, meu irmão. O perdão é saúde. Então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Perdoar é uma questão de inteligência, tá? Então, deixa eu ler para você aqui algumas coisas que vieram no meu coração. E eu queria, de fato, ser uma bênção para você hoje. E que você possa liberar essa live para mais pessoas que precisam saber e entender sobre perdão, tá? Então, deixar claro de novo. Ninguém está desconsiderando as feridas que fizeram em você. Ninguém também está dizendo que é fácil. Se fosse fácil, não era sobrenatural. Se fosse fácil, não precisaria da graça de Deus. Então, como Deus sabe que não vai vir da sua força, Ele está aqui para lhe ajudar. Tá bom? Então, por não ser fácil, Ele está aqui para lhe ajudar. Tá certo? Então, em Salmos 31, versículo 10, Salmos 31, versículo 10, o pessoal vai acompanhando, vai postando, né, para quem vier chegando pegar. Gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Olha que coisa tremenda aqui. Presta atenção. Ele está dizendo que quando você não libera o perdão, e o contexto é esse, tá, querido? O contexto é sobre isso. Quando não se libera perdão, isso aqui é o salmista Davi, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, nós vamos dar prosseguimento a algumas coisas do domingo agora. Quando você não libera perdão, você enfraquece, você vive uma vida de gemidos, você fica debilitado e você não consegue avançar. Quando você não libera perdão. Olha que coisa poderosa. Então, o perdão, querido, vai fazer você ter saúde. A ciência ela tem provado cada vez mais que muitas doenças se formam no corpo por causa de falta de perdão. Os oncologistas, pessoas que estudam a parte do câncer, diz que muitos cânceres estão sendo ativados do corpo por questão de estresse, questões emocionais. Quando o homem ele decodificou o genoma, e principalmente o genoma humano, a ideia que eles tinham é que poderiam rastrear todas as doenças e poderiam acabar com todas elas, achando que as doenças eram apenas um código. Mas quando eles estudaram as doenças e o genoma, eles descobriram uma coisa impressionante, que várias doenças, inclusive o câncer, eles se manifestam pelo ambiente. Isso quer dizer o quê? Que tem pessoas que não eram para ter tido câncer, tem pessoas que não eram para ter ocorrido câncer naquela pessoa, mas algumas coisas operaram para facilitar, para ativar, para engatilhar o câncer no corpo. Alguns falam sobre a alimentação, muito açúcar. Muito açúcar é algo propício para o câncer. Acidez, comidas ácidas, alimentos ácidos, alimento sintético, faz com que isso aconteça. Mas também estresse e falta de perdão, ódio, rancor no coração, é um dos fatores gatilho para que doenças, até como o câncer, se manifestem. Então, a Bíblia, há milhares de anos atrás,
através do salmista Davi, ele já disse que esse tipo de condição estava fazendo com que ele ficasse doente, fraco, sem perspectiva de vida, vivendo em lamúria, vivendo miseravelmente, um rei, internamente, dentro do seu palácio, dentro da sua cabine monárquica lá. Ele tem todo o luxo, sabe, todas as pompas até de um grande herói, mas por dentro ele estava acabado, ele estava destruído. Sabe, irmãos, quantas pessoas nós conhecemos e sabemos que está dessa forma? Então a falta de perdão, o ódio, o rancor dentro do coração vai fazer com que você não consiga ver e viver bem na vida. 2, estamos apenas esquentando aqui as turbinas, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 5 diz o seguinte: pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Porque Jesus, ele fez uma comparação de perdão de pecados, mas perdão da parte de Deus, é um perdão que Deus está liberando, né? Quando a pessoa peca contra Deus. Então, por que ele está falando sobre perdão e levantar e andar? Por que ele está falando isso? Porque perdão sempre na Bíblia vai ter a ver com qualidade de vida. Perdão sempre vai ser um tamponador, sempre vai ser um tampão, sempre vai ser um bloqueio para que, se você não liberar esse perdão, deixa eu te dizer algo, você vai viver uma vida limitada. Horas. Então, vamos lá. Gente, se vocês quiserem opinar por ler no final, é melhor. Não fala nada agora, só vai chegando aí, botando carinha, porque às vezes vocês botam comentários importantíssimos e eu preferia que vocês segurassem para os 20 minutos finais, tá bom? Então, tem chegado aqui, Kelvin, repita no final isso, Daviane também, tá bom? O pessoal vai comentando lá no final, que aí eu vou colocando aí, tá? E aí eu leio, vou honrar você mais ainda, tá certo? Eu quero honrar vocês. Então coloca lá, quando isso é liberado agora, vocês liberam os comentários, perguntam e a gente vai debatendo. Mas vamos lá. Então, o que é que acontece? A Bíblia sempre vai trabalhar perdão com qualidade de vida, perdão com saúde, perdão com vida. Eita, pega, agora lascou tudo aqui, peraí. Perdão com vida espiritual plena, perdão com qualidade mental, perdão com alegria, porque ele está dizendo que como ele não estava liberando, ele estava vivendo triste. Então, quando a pessoa não vive uma vida de perdão, ele não vai conseguir, querido, viver uma vida alegre plenamente. Está entendendo? Isso é mentira. Quem tem muito rancor dentro do coração, muitas vezes está colocando coisa no Instagram e Facebook só para mostrar para aquela pessoa, dependendo daquela pessoa, para estar bem. Como assim, pastor? Rapaz, eu vejo direto, sabe? Se você fizer alguns cursos ou tiver um pouquinho de maturidade, você consegue entender algumas coisas como psicologia reversa, como frases do inconsciente. Como assim, pastor? Vou explicar. Às vezes a pessoa coloca assim: vivendo muito bem, kkkk. Estou muito alegre. A alegria está em mim. Às vezes o que isso soa é do tipo: Beltrano, Ciclano, veja como eu estou bem. Eu estou fazendo tudo isso daqui, esse passeio todo. Eu estou batendo várias fotos só para mostrar a você que eu estou bem. Sabe o que aconteceu? Você carregou essa pessoa no seu passeio todinho. Você carregou essa pessoa o tempo todo naquele lazer. Então, aquela pessoa venceu. Está entendendo isso? Então, aquela pessoa, além de lhe machucar, além de ter lhe maltratado, você ainda vive na dependência dessa pessoa estar assistindo o seu Instagram e Facebook. Largue de ser besta, largue de ser tolo e vá viver sua vida com Deus. Vá ser feliz. Vá ser feliz com o Senhor. Vá desligar-se dessas coisas. Você precisa aprender a ser pleno em Deus. Plena em Deus. Daqui a pouco eu vou para o quadro e eu vou mostrar algumas coisas. Eu peço que você me ajude aí. Tá bom? Espero que está sendo ser bênção para você. Espero que você seja
esteja sendo abençoado, tá? Vou devagarzinho. Então, Mateus 9,5 está dizendo, ó, é mais fácil o quê? Mandar um aleijado se levantar ou dizer perdoar os seus pecados? O que é que Jesus está querendo dizer? É tão pesado, é tão forte um aleijado andar quanto um perdão ser liberado. Uau! Ele está comparando, meu irmão. Porque tem coisas que são internas. E por que ele falou de andar? Por que ele falou de um aleijado? Preste atenção nisso. É porque quando você não perdoa, você está aleijado por dentro. Quando você não perdoa, você está aleijado por dentro. Por quê, pastor? Porque se você entendeu o que Davi falou, ele não conseguia avançar em muita coisa por causa de falta de perdão, por causa de uma vida iníqua. Ou seja, preste atenção nisso. Se esse homem, preste atenção nisso, se esse homem que está lá querendo avançar, não consegue avançar por falta de perdão, ele é aleijado por dentro. Ele não consegue ter mobilidade, ele não consegue andar, por isso que Jesus estava tratando sobre isso. Amém. Então eu vou falar aqui o último versículo para essa primeira fase aqui, que é assim, nenhuma morada de Jerusalém, desculpa, Isaías 33, 24, Isaías 33, 24, tá certo? Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Uau! Deus disse através de Isaías, ó, eu vou curar todo mundo, mas eu vou começar pelo perdão. Então, queridos, milagres, operações de Deus, o poder de Deus, a sua saúde, a sua energia interna, a sua psique, sua mente, ela só vai ficar plenamente poderosa se você conseguir perdoar. Se você conseguir liberar perdão, tá certo? Então, eu lembro muito do que Jesus ele foi ensinando para os seus discípulos, e na lei dizia que você tinha que perdoar 7 vezes por dia. 7 vezes por dia você precisava perdoar. E aí, Jesus vem ensinando um monte de coisa para os discípulos. Vem ensinando sobre milagre, como orar. Ele vem ensinando, Jesus vem ensinando como cuidar das pessoas. Ele vem ensinando sobre as coisas do reino, sobre questões escatológicas. Ele vem ensinando sobre tudo isso. Repara aqui a onda. Mas na hora que Jesus, ele diz, pronto, o capítulo de hoje é perdão, viu galera? Perdão hoje, ó. A aula de hoje é perdão. Disse que Pedro falou, dura coisa o Senhor está falando, algo pesado o Senhor está ensinando, é muito difícil isso, perdoar 7 vezes, aí Jesus disse 7 vezes, não, 7 vezes é lei, graça é 70 vezes 7 por dia, uau. E aí, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus ele coloca 70 vezes 7 por dia, perdão, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é, você tem uma capacidade interna, você tem uma capacidade espiritual, além daqueles que não têm aliança comigo, de perdoar o tempo todo. De perdoar o tempo todo. O tempo todo perdoar. Então, quando você tem Cristo dentro de você, você precisa entender que é como se tivesse um óleo. John Bevere, vai pegando aí, ele tem alguns livros, tem um livro que, cara, salvou minha vida. Assim, salvou minha vida. Esse livro, assim, se eu pudesse, eu comprei o livro todinho de John Bevere, porque eu disse, eu não tenho como ofertar na vida desse homem. Eu preciso abençoar esse homem de algum jeito. Eu vou comprar o livro, tudo que esse homem tiver de livro, vou botar para vender. Eu vou fazer propaganda desse cara. John Bevere, ou John Bevere, né? Ele escreveu um livro, diz o seguinte, como reagir às agressões. Ele pega aquele versículo lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que está dizendo assim, não reagindo mal pelo mal, mas bem dizendo, receberás uma bênção por herança,
para isso mesmo fostes chamado. Uau! E aí eu quero entrar na questão mesmo do que é perdão, do que não é perdão, para você entender melhor, tá certo? Então vamos lá. Então o que é que acontece? Pedro está falando ali algo poderoso. Ele diz o seguinte: olha, não reaja o mal pelo mal. Não reaja o mal pelo mal. Pelo contrário, bendiga. Fazendo isso, receberás uma bênção por herança. Uau! O que ele está querendo dizer ali? Ele está dizendo o seguinte: se alguém lhe maltratar, falar mal de você, eu quero que você, nesse momento, diga o seguinte: ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Pastor, vai estar mentindo, então potencialmente ele é uma bênção. Olha, ele tem muito talento para ser desenvolvido. Como assim, pastor? Alguém chega e diz assim: pastor Zelito, Joãozinho está falando mal do senhor. Ele está falando A, B e C. Eu digo: ó, o que é que eu faço? Ó, o A não é desse jeito, o B não é desse jeito e o C não é desse jeito. Eu acho que ele está equivocado, porque ele é assim, ele tem tanto talento, né? Tem uma piada que diz assim, você já escutou essa piada? E se Samuel tivesse aí na plateia, ele iria estar com inveja, porque minhas piadas são melhores do que a dele. E aí o que é que acontece? Tem uma piada que é assim: disse que havia um homem mais ruim de Torá. Pense num homem ruim. Disse que era o pior homem da face da terra. Porém, o amigo dele era o homem mais perdoador da face da terra. Era o homem mais bondoso da face da terra. Então, o homem mais gente ruim tinha um amigo que era o cara mais gente boa. Está entendendo isso? E aí ele morre. E aí na hora que ele morre, assim, tem aquele momento lá de todo mundo fazer uma homenagem. Ninguém, meu irmão, quis subir. Porque o pastor disse assim: quem tem alguma coisa boa para falar sobre esse homem? Ninguém quis subir, meu irmão, para falar nada. Pensei que era alguma coisa ruim, eu ia ser de galera para subir. Mas se é alguma coisa ruim, então, ou alguma coisa boa, não tem como subir. E disse que aquele amigo chegou e ele subiu. Diz que todo mundo disse: rapaz, vai ser uma hipocrisia. Vai ser a primeira vez que eu vou ver esse cara mentindo. Por quê? Esse cara que morreu aí é gente ruim de Torá, cuscuz de cinza, como dizia meu pai. Rapaz, disse que ele estava lá no caixão, disse que um amigo bom olha para os olhos dele e diz assim: ó, esse homem pelo menos tinha uns olhos bonitos. O que eu quero dizer para você? Olhe para um ponto e fixe nesse ponto. E quando alguém vier falar mal, dizendo que essa pessoa falou mal de você, automaticamente perdoe e libere uma palavra de bênção. Nem que você diga: pelo menos o olho dele é bonito. O que eu quero falar com isso? John Bevere diz que esse efeito, esse princípio, é o princípio do pato e do ganso. Ele diz assim: quando a água cai sobre o pato, quando a água cai sobre o ganso, ele tem um óleo nas penas dele, um óleo na pelugem dele, que sai da pele e vai lubrificando, vai impermeabilizando aquela pelugem. E diz que quando cai água, disse que a água fica passando por cima, e disse que de vez em quando guardam a quantidade de água em cima, e disse que eles só fazem isso, o pato e o ganso. O que é que ele quis falar com isso através desse versículo? Quando vier as notícias falando mal de você, simplesmente entenda que o óleo de Cristo está sobre você, o óleo da unção está sobre você, e você só faz isso, e deixa cair, e só deixa cair, e só deixa cair. Tenha cuidado para não descer ao seu coração, entende? Faça isso com você, não deixe cair no coração. Mas olha que coisa maravilhosa nesse versículo. Ele está dizendo, e aí sim é uma questão espiritual, aí você tem que acreditar nisso, tá bom? Aí agora é uma questão espiritual, que se você, além de perdoar, ainda abençoar, você recebe uma colheita, uma bênção por herança. E eu comecei a praticar isso na minha vida. Eu comecei a fazer isso. Eu mudei minha mentalidade, como alguns dizem, mindset. Eu comecei a mudei. E aí, chegou alguém, tal situação. Obviamente que às vezes tem situações que você precisa explicar, mas não machucar quem falou mal de você. Entende o que eu estou dizendo?
Beltrano disse que você é feio. Você diz, rapaz, até que eu me acho bonito. Mas eu também considero Beltrano uma pessoa muito bonita. Ponto. Então, quando você faz isso de todo o coração e entende a mecânica, no início, obviamente, que você vai fazer por fé. Depois você começa a entender que é uma questão prática. Quando você faz isso, bênçãos começam a chegar. E você diz, meu Deus, é a oferta mais forte que existe na Bíblia. Eu não sei se você está entendendo isso. Sabe quando você separa seu dízimo e sua oferta e você coloca lá dentro do gasofilácio? Deus recebe isso, obviamente. E há multiplicação, e bênçãos acontecem, uma série de coisas. Mas pela Bíblia dá-se a entender, e John Bevere entende isso, que quando você perdoa e libera uma bênção sobre quem lhe falou mal ou quem lhe maltratou, automaticamente você recebe uma colheita muito mais forte do que qualquer outra semente na face da terra. Que a semente do perdão e de abençoar os que lhe maltratam é uma demonstração de oferta ali poderosa. Por isso que ofertar é com o coração. Quando você separa uma nota, quando você dizima, quando você oferta, é o seu coração envolvido naquilo. Entende? Ok. Então, a gente vai ver que tem um momento que a Bíblia fala que quando você não perdoa, né, primeiro faz aquela analogia com aquela pessoa que foi muito perdoada e acaba não perdoando depois. E aí a Bíblia faz uma analogia poderosa, presta atenção nisso, faz uma analogia poderosa e fala dos verdugos, que a pessoa estaria preso no calabouço, como os verdugos. Os verdugos é o seguinte, eram torturadores que iam na cadeia para bater em quem estava preso. Então ele diz o seguinte, quando você não libera perdão, presta atenção nisso, quando você não libera perdão, você está simplesmente se enclausurando em uma cadeia mental e ainda sendo maltratada por esses pensamentos e pelo diabo e oprimindo você. Então é uma questão de inteligência, de entendimento, de esclarecimento, que quando João lhe traiu, Maria lhe traiu, Pedro lhe fez mal, e você consegue liberar. Quando você libera, você recebe uma bênção, você é liberado para prosperar, você é liberado para receber, você é liberado diante de Deus, a sua mente se transforma. Então, eu gosto muito, eu fiz esse curso aqui, e aqui mostra um cérebro e outro cérebro. Esse cérebro, ele tem mais entradas. Então esse é um cérebro mais saudável do que esse. Esse cérebro é o mesmo que esse. E a diferença é uma criança, que hoje já seria adulta, que foi maltratada pelos pais, abusada pelos pais, e decidiu perdoar. E decidiu fazer um trabalho de perdão. O cérebro dela mudou, se tornou mais inteligente, se tornou mais saudável, se tornou com mais neurotransmissores saudáveis, fez com que ela se tornasse mais sábia, mais inteligente, mais saúde começou a correr no corpo dela. Entenda, eu quero falar algo para você. Quando uma pessoa faz mal a você e você acha que você está guardando raiva, né? Eu estou guardando raiva porque eu não posso liberar. Entenda, a pessoa fez mal a você e você ainda está fazendo mais mal a você por causa disso. Libere, meu irmão. Libere. Então, eu costumo dizer que o perdão, ele liberta, mas a gratidão, ela cura. Por quê, pastor? Tá, vamos lá. A hidra, tá, isso tem que ser dessa forma mesmo, tem que ser ensinado. Vamos lá. A hidra era um animal mitológico que tinha duas cabeças, tá? Ela tinha duas cabeças. E aí, quando Hércules cortava a cabeça de uma, que ia lutar com a outra, aí acabava que essa cabeça nascia de novo, e ele cortava e ficava essa briga aqui. Então acabou-se. Foi que Hércules disse, já entendi, eu vou cortar a cabeça dessa e vou queimar. Ele queimou, e aí cortou depois a cabeça dessa e queimou. O perdão, ele corta a cabeça. A gratidão,
ela necrosa a atividade do inferno. Como assim, pastor? Ok, vamos lá. Imagine, preste atenção nisso. Imagine, vamos lá. Imagine que, Jesus, Maria foi traída por José. Trauma monstruoso, né? Dor monstruosa, beleza? Mas se ela conseguir enxergar o seguinte, peraí, quando José me traiu, ele mostrou aquilo que ele era. Então eu estava vivendo até um determinado momento de mentira. E quando João me traiu, ele me deixou livre para poder viver minha vida agora da melhor forma possível. Então, primeiro, João não me merece. João não me merece. Segundo, João me deixou livre. Terceiro, eu agora posso viver uma vida muito melhor do que a que eu vivia. Então, João me fez um grande favor. Então, quando João me traiu, não foi minha queda, foi minha libertação. E aí você consegue olhar para João e dizer, João, eu lhe perdoo. E ainda lhe agradeço, porque foi naquele dia que você me libertou. Porque agora eu posso conhecer uma pessoa ainda melhor do que você. Aleluia! Aleluia! Entende isso? Então, você precisa, meu irmão, mudar, como está falando aí, mudar o seu ângulo. Pegue os óculos e enxergue dessa forma. Ok? Então, eu vou para aqui para o quadro, não sei quantos minutos ainda tem. Deixa eu ver aqui, que passa rápido, né? Essa live. Vamos lá. Ó, isso daqui nós vamos ter um curso chamado Mergulhando em Deus. Um curso Mergulhando em Deus. A revelação de você que Deus tem sobre você, a revelação de Deus para você para formar um propósito. Se prepare, porque o curso vai mexer com você. Então nós estamos finalizando esse curso Mergulhando em Deus. Mas eu vou ensinar aqui uma coisa, tá? Ok. Quem fez isso daqui é um cara chamado Daniel Goleman. Se você viu isso aí em outros cursos, foi Daniel Goleman, beleza? Daniel Goleman, ele vai ensinar isso aqui, que se chama Matriz da Plenitude. Matriz da Plenitude, beleza? Ok, então vamos lá. É aqui e aqui. Matriz da Plenitude. Aqui você chamaria de eu. Aqui se chama outros. Outros. Beleza? Então, não dá tempo de falar sobre tudo agora. Eu já venho falando algumas coisas sobre isso, mas eu queria tratar com vocês isso aqui agora. E aí, aqui eu vou botar a palavra autofágico. Autofágico. Aqui, parasita. Aqui, hospedeiro. E aqui, pleno. Quando a Bíblia diz assim, escreve no lado certo mesmo. Tá, mas eu estou escrevendo. Aí lascou-se, porque você vai ter que pegar desse jeito aí, tá? Porque eu estou escrevendo do lado certo, mas vai dar certo aí, tá bom? Não tenho como escrever de lá para cá, não aprendi hebraico ainda não. Mas vamos lá. Vamos lá. Me ajuda aí, por favor, tá certo? Não existe trocar câmera. Espera aí, daqui a pouco a gente se resolve. Você bota aí depois, vamos lá. Eu e outro. Porque aqui é a câmera de frente, infelizmente, tá certo? Eu tô sem ninguém. Alguém pode me ajudar aqui nessas lives? Eu preciso de ajuda. Tá todo mundo comendo. Débora saiu para comer. Todo mundo saiu aqui. Eu tô sozinho na igreja. Amém? Se alguém puder me ajudar, me ajuda aí. Ok? Vamos lá. Eu sei. Entendi. Mas alguém tem que me ajudar, porque senão eu não consigo ver você. Tá bom? Vamos lá. Então, eu vou profissionalizar. Quarta-feira que vem, terça-feira que vem, né? De terça, né? Hoje é terça. Terça-feira que vem vai estar mais organizado. Vou botar com uma tela de retorno, porque vocês merecem, tá certo? Vocês merecem. Me perdoe hoje. Já começa me perdoando aí, tá certo? Igor, vem me ajudar aqui, vocês. Tá bom? Vamos lá. Eu. Crescendo para cima, tá bom? Outros, crescendo horizontal. Vertical, horizontal. O que é que a Bíblia diz? Amará a Deus sobre todas as coisas. Amará a Deus sobre todas as coisas.
e ao próximo como a ti mesmo. Ok? Então, o que é que acontece? O que é que a Bíblia quer nos ensinar? O seguinte, que o certo seria que a gente crescesse dessa forma. Ó, desse ponto aqui, a gente fosse crescendo verticalmente e horizontalmente. Verticalmente e horizontalmente, nós chegaríamos à plenitude. Qual é o problema? Pastor, eu me casei para ser feliz. Já casou errado. Você não se casa para ser feliz. Você se casa porque você é tão plena, tão feliz, que você pode se casar com outra pessoa tão plena e tão feliz. A Bíblia diz que juntou Adão e Eva. Algumas pessoas dizem 50% e 50%. Não, não, não. 50% e 50%. Não, não, não. Deus juntou 100% com 100%. E ele estava no meio ali e uniu. Então, quem casa para ser feliz está casando com hiper expectativa, vai ser frustrado. Você se casa porque você está pleno e encontra pessoas plenas. Entenda, John Maxwell diz e fala do princípio do óculos. Princípio do óculos. Qual é o princípio do óculos? É quando você busca nas outras pessoas aquilo que você é. Você ainda não entendeu isso. Você precisa crescer para andar com pessoas grandes. Você precisa crescer para que você possa ter pessoas topadas do seu lado. Está entendendo isso? Então você vai agarrando pessoas, agarrando visões maiores. Pastor, o que é que o senhor quer falar com isso? Eu quero dizer para você que você muitas vezes está atraindo pessoas para a sua esfera por causa do óculos que você está enxergando. É o nível de pessoas também que você, com as mesmas fraquezas e dificuldades que você está trazendo, seu raio de ação interno, intimidade. Mas vamos lá, vamos lá. Não se perder não. Então, o que é que acontece? Tem pessoas que dizem assim, ó, eu e o Senhor tá topado. Eu e o Senhor, olha, eu sou uma pessoa tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual, que eu e Deus, pronto, já está resolvido. Não precisa mais de ninguém. Mentira, isso é demoníaco. Aquele que se isola só procura os seus próprios interesses. Isso é errado. Estava Adão com Deus, pesado, os dois top, no lugar mais top da face da terra. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Entende isso? Então, Deus não nos fez para ficar sozinho com ele. Até mesmo porque Deus diz que somente quando a gente honra as pessoas, que a gente vai estar honrando Deus. Quando a gente considera o próximo, que a gente vai estar considerando Deus. E como é que a gente pode amar Deus se não ama o próximo? Então isso é hipocrisia, mentira. Não existe isso. Olha, eu sou tão espiritual que eu só quero eu e Deus, eu e Deus. Mentira, isso é cão na sua cabeça. Não é desse jeito, tá certo? Não é desse jeito. Porque Adão estava com Deus no lugar mais perfeito do mundo e Deus disse que era insuficiente. Tá massa? Então, o que é que acontece? Se você cresce, presta atenção nisso, só o seu crescimento, você se torna um parasita. Parasita. Parasita é eu quero, é comigo, ai, 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 não me deu atenção. Porque passou por mim e não falou. Ai, eu estava aqui e ninguém falou comigo. Ai, e por aí vai. Essas coisas, entende? Só eu. Só pensa em você, só você. Você está sonando parasita. E aqui tem um perigo, tá? Crescer só eu. Se você só cresce para os outros, você se torna um hospedeiro. O que é um hospedeiro? É uma pessoa que perdeu o amor próprio, perdeu a sua segurança, ficou instável, e vive a vida toda só querendo agradar os outros. A sua vida é apenas um history de Instagram, só mostrar para os outros como você está bem, não tem essência, você é oco, fofo, balofo, você não tem nada dentro de você. Você é um sino que tine. Beleza? Ok. Então qual é a tendência? É que você, se seguir o parasitismo, você vai, aí cai. Aí se torna autofágico. Se você seguir o hospedeiro, você vai e volta. E se torna autofágico. Autofagia são aquelas pessoas que já chegaram no final da vida. E ninguém quer estar perto. Autofagia é aquela pessoa que chegou no final da vida e faz tudo para os outros, mas se anulou. E acabou perdendo sua identidade. Acabou se abafando, perdendo o gosto de viver.
é mais um dia, mais um dia, certo? São pessoas que chegam na velhice, muitas vezes carrancudas, sem esperança, sem expectativa, sem vontade de viver. Ok, mas quando você vai crescendo, você cresce em Deus, se amando e amando o próximo, você cresce em plenitude de vida. Então você se torna um rio. Você está liberando vida, recebe de Deus o seu vertical, libera o horizontal. Vertical, libera o horizontal. E é por isso que nós somos rio. Deus nos chamou de rios, amém? Rios fluem da gente, nós somos canais desse rio, melhor falando. Tá? Então eu queria trazer um equilíbrio, eu não sei se dá tempo ainda. Meu Deus do céu, precisava de um... Ok, deixa eu ver aqui, viu? Ok, acho que dá tempo ainda, beleza? Acho que tem 10 minutos. Vamos lá, eu só queria trazer um equilíbrio bem rápido sobre a questão do perdão. Perdão, o perdão dentro desse quadro aqui é você tão cheia de Deus, tão perdoado por Deus que consegue perdoar as pessoas. Entendeu isso? Por isso que eu botei de novo a matriz aqui da plenitude. Você é tão perdoado, tão amado por Deus que você perdoa. Porém, perdão quer dizer voltar a confiar? Não. Perdão quer dizer que você volta a ter o mesmo chamego que antes? Não. Perdão quer dizer que você esqueceu do que aconteceu? Não. Ok? Eu tenho uma cicatriz aqui. Eu me lembro do que aconteceu, mas não dói mais. Não dói mais. Então, perdão é a demonstração que você foi curado. Pastor, por enquanto que eu ainda sinto dor, o que é que eu faço? Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo, Beltrano. Ele é uma bênção. Obrigado, Pai, por isso. E vai liberando perdão. Beleza? Agora, se essa pessoa, poxa, lhe traiu uma vez, ele traiu duas, ele traiu três, essa pessoa tem problema no caráter dela. Essa pessoa tem problemas no caráter dela. Então não depende do seu perdão, é porque ela é uma pessoa que não é confiável. Ah, então você não me perdoou, por que você não me empresta esse dinheiro? Porque você não é confiável. Eu já lhe perdoei, mas você não é confiável. Ok, eu vou falar uma coisa mais pesada aqui agora. Toda vez que você perdoa, você simplesmente deixa a pessoa impune. Se a pessoa precisou fazer qualquer coisa para o seu perdão, não foi perdão, foi reciprocidade. Quando você perdoa, não é necessário que ela faça qualquer coisa para compensar aquilo que ela fez. Consegue entender isso não? Ok. Imagine que essa pessoa falou mal de você e ela nunca se retratou e não vai se retratar. Você não precisa que ela se retrate para você perdoar. Você dizer eu perdoo independente dele. Porque o perdão, ele de fato, ele aparentemente é injusto. Mas você precisa entender que você está dentro da graça. Jesus recebeu injustiça, mas nos perdoou, lhe perdoou e ainda lhe perdoa. Aleluia! Agora, você, meu irmão, não tem mais que confiar nessa pessoa. Você não tem obrigação de confiar nela. Pastor, um casal que houve traição, quando há perdão, há como restaurar a confiança? Sim. Sim, pode haver uma restauração de confiança dentro do perdão. Tá bom? Há sim processo de restauração, em que a segunda casa é maior do que a primeira. Não estou falando sobre isso. Por favor, casais casados que foram traídos ou traiu, coisa desse tipo. Cabe sim restauração e outros casos até de amizade, de alianças, coisas, pode sim. Mas eu estou dizendo, para perdoar, obrigatoriamente tem que confiar? Não, porque também depende, confiança depende de caráter. Então você precisa ver frutos de caráter na outra pessoa para restaurar a confiança. Aí sim, precisa haver reparação. Para haver restauração de confiança, vai ter sim trabalho, vai ter que cuidar do coração, do que foi quebrado, coisas desse tipo. Então tem um processo, tá certo? Tem um processo. Pastor, eu tenho a obrigação de andar junto? Não, você não tem a obrigação de andar junto, porque é uma questão de caráter. É uma questão que a pessoa não para de errar, tá bom? É isso aí, tá certo?
Então eu queria liberar as perguntas aqui agora. Você já pode descer a madeira aí, perguntar, falar, se expressar. E aí eu estou aqui à sua disposição. Pode perguntar, questionar, contribuir com a live. Ok? Frutos de caráter para restaurar a confiança. Exatamente. É isso aí. Tá? Eu quero deixar claro, né? Porque a live é bem rápida aqui, por Jesus. Um casal traiu o marido, a mulher traiu o outro. Perdão aconteceu, perdoou. Pode haver restauração dessa aliança? Sim. Agora precisa fazer o quê? Construção do caráter. Precisa haver uma restauração. Augusto Cury diz que os seus maiores inimigos dormem contigo na mesma cama e perturbam o teu sono, caso não haja perdão. Verdade, Kelvin. Inclusive ele fala sobre as janelas killer, né? Que são abertas, são despertadas, são janelas que lhe matam. Então você entra no processo muitas vezes de autofagia, isso vai lhe matar. Muito bem, Kelvin, muito bom. Pastor, e como temos certeza desse perdão genuíno? Edna, quando você não sente mais dor, eu sigo isso daí, tá? Você não sente mais dor por aquilo. Você lembra, você sabe do que aconteceu, tá certo? Por exemplo, eu tive um caso, e as pessoas às vezes precisam entender muito isso. Por exemplo, o pastor ele tem que ter muito cuidado com pessoas na sua igreja que está vestindo, são lobos em pele de cordeiro. Isso acaba muitas vezes a transformação. Dá sempre rapidinho. Então, teve uma situação X, uma determinada vez, em uma determinada igreja, em um determinado local, com um determinado pastor, que uma ovelha tão boa mudou e começou a ter um coração de lobo ali. Aquele pastor tirou ele do rebanho, tirou ele da comunhão dos irmãos para proteger os irmãos, mas ele perdoou aquela pessoa. Porém, ele não confia mais que volte ao rebanho. Perdoar é uma coisa, deixar voltar para o rebanho é outra coisa, porque pode vir a destruir aquilo que está sendo construído. São situações, porém o perdão não vai, deixa eu chegar aqui o Edna de novo. Então o perdão ele não vai negar fatos, tá certo? O perdão não vai negar fatos. Espera aí. O perdão não vai negar fatos, mas o perdão ele vai ter inteligência, tá certo? Inclusive, Edna, tem uma questão, por exemplo, você às vezes está do lado de uma pessoa, às vezes acontece muito em família isso. Então essa pessoa acaba maltratando toda hora essa pessoa encontrou Cristo, ela diz, poxa, eu quero perdoar, não quero mais andar desse jeito. Aí ela perdoa hoje, se fere amanhã, perdoa, se fere amanhã, se perdoa, se fere amanhã. Chega um momento, tudo bem, tem 70 vezes 7, tem, mas chega um momento que ela vai ter que ter cuidado para respeitar espaço e tempo, se afastar um pouco, porque essa junção não está fazendo bem, tá certo? Mas debaixo do perdão, tá? E se não houver uma construção de caráter, no caso de casamento, veja, é muito complexo por uma live eu poder aconselhar, né? Muito sutil, eu não posso determinar algo, até porque também eu não sou Espírito Santo, mas eu não consigo compreender uma aliança sem confiança. Então confiança é a base da aliança, tá certo? Então tem que ter restauração da confiança, sim, tem que ter confiança. Para ter confiança, casamento não pode ter senha de celular, casamento não pode ter senha de WhatsApp, de internet, seja lá do que for, é confiança plena. Quem quer privacidade não se casa, tá bom? Quem quer privacidade não se casa, aleluia. Quando alguém me feriu e eu nunca falei com ela, mas oro e perdoo, eu estou correto? Sim, a Bíblia diz que se você conseguir tirar a raiz de amargura de você, tirou, você nem precisa saber, tá? Então, mas se não, preciso conversar com ela para melhorar isso aqui. Então vai lá e fala com ela, mas já com a ideia do perdão. Quer um versículo para você? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Quando aquela pessoa lhe machucar, vai até ela com espírito de brandura e mostra para ela o que ela fez, tá? Mas se você chegar lá com espírito de brandura, não, eu fiz e faço de novo, tá bom, meu irmão, lhe perdoa, um cheiro, Deus abençoe. Pastor, meu marido me traiu no começo do casamento, eu perdoei, top 5, melhorou, cresceu, tá beleza? O Senhor está com ele, blindado, casamento está massa, vocês estão investindo sempre no casamento, avance, Deus restaurou, então vamos para frente. Mas quem perdoa e perde a confiança, essa confiança pode ser conquistada ou não, ou não existe uma confiança, é construído.
Eu não posso dizer, meu irmão, uma mulher que foi traída, eu não posso dizer, você tem que estar em um... homem é muito engraçado, ele trai a mulher e depois diz assim, eu não... Você não me perdoou? Sim, abençoado, eu lhe perdoei, mas aqui dentro tá bagaçado, quebrou meu coração todo. Então trabalha aí para o meu coração também melhorar, porque além de perdoar, eu ainda tenho que restaurar a confiança. Não é você agora que vai restaurar a minha confiança, é outro caso. Estamos falando de aliança conjugal, é diferente, amém? Está entrando nessa área, mas entenda isso. Ok, que bênção. Ok. Ok. Não, Edna, se você está... Veja, repito de novo. Você não pode estar com quem você não confia. Amizade, casamento, tem que ter confiança. Mas se é algo, repare só, deixa eu tentar explicar de novo. Não é o seu caso, eu sei, mas já que está um caso de casamento, sempre toma uma atitude dessa depois de um aconselhamento pastoral. Tá? Então aqui está sendo muito leve, muito superficial, só para dar ideias, mas o que eu quero passar para você é, pastor, perdoei, não sinto mais ódio, não sinto mais raiva, mas eu não confio naquela pessoa. Por ter perdoado, eu tenho que andar junto? Não, de forma geral, não. De forma geral, tá? Beleza? Pastor, depender da situação, o perdão pode ser um processo? Sim, com certeza. Mas você vai liberando o perdão, confessando, e você vai sim ter um processo desse momento. E alguns perdões são processos. Tá? Isso mesmo, beleza. Gratidão libera algo no organismo, diminuindo o ritmo cardíaco. Exato, e reduzindo consideravelmente o risco de ataque cardíaco. Perfeito. Cortisol, por aí vai. Pastor, e quando a gente perdoa, fica tudo numa boa e de repente a pessoa te bloqueia em redes sociais e não fala mais com você, sem você fazer nada, mas meu coração está limpo só para isso. Marta, gratidão. Perdoou, tá tudo bem, tá tudo massa entre a gente. Beleza, a pessoa bloqueou você. Beleza, Deus é bom em todo tempo. Amém? Lembra de Paulo e Marcos, João Marcos? Barnabé, não quero andar com esse cara não, esse cara vacilou na viagem missionária, não quero mais andar com ele de jeito nenhum. Aí Paulo agora vai morrer, né? Vai ser cortado o pescoço. Traga agora João Marcos, meus papiros, a minha túnica, porque agora João Marcos para mim é importante. Então os ciclos não se fecharam. Calma, o tempo é Senhor de toda a verdade, tá bom? Pastor, tem um casal que eu e a Cis em Salvador, eles estão em conversa porque o marido aprontou tanto em relação a vender tantos bens sem ouvir a esposa e muita ignorância, diz que cansou. É verdade. Tânia, é verdade. E tu não pode condenar ela. Só perdoar. E ela não pode estar satisfeita com isso. Isso é natural, tá certo? Mas a chave do perdão é uma chave que vai levar ela até mesmo ter uma conversa racional, equilibrada, tá entendendo? Sem atropelos emotivos, mas de forma mais racional. Então perdoar vai levar ela a ter uma conversa a demonstrar. Quando vem em Salvador, me fala para fazer o vatapá. Vou sim avisar. Tem que falar com o Vânia e Raimundo. Eles estão vindo daqui a uns meses para cá, vai ser uma bênção. Quem sabe você não manda por eles também, né? Vou mandar para você, viu? Perdoar faz bem, Senhor, é o processo mesmo, isso mesmo. Eita, toda hora eu preciso de ajuda, meu Deus. Aqui. Ok, pastor, eu traí e magoei uma pessoa, procurei ela para pedir perdão, mas ela não quis me ouvir. O que fazer? Perdoa, você errou, pediu perdão para ela, agora é só orar, tá certo? E se você pediu perdão a Deus, pediu perdão a pessoa, e a pessoa está magoada, é esperar um tempo e demonstrar fruto. Só isso, tá? É só isso. E você está bem com Deus, acabou-se, tá top. Então, queridos, o perdão é algo importantíssimo para a inteligência emocional, inteligência espiritual também. Então, não tem como você adquirir inteligência dessa forma. Nós estamos acabando, 20 segundos para acabar. Pastor, caso uma pessoa pede perdão e a outra pessoa não perdoa dessa forma, vivemos em condenação? Não. Eu respondi aí já em cima essa mesma pergunta, tá bom? Gente, tá ficando já por aqui. Deus abençoe todos vocês. Amo vocês demais.
Falta 4 segundos. Deus te abençoe, perdoe todo mundo, seja perdoado e